Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2013. Estamos juntos há 492 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo de número 7. Mais um salmo de lamento e mais um salmo escrito muito provavelmente enquanto Davi estava fugindo da perseguição de Saul, que, sendo rejeitado por Deus, agora voltava-se contra o homem que ele acreditava ser o escolhido de Deus para assumir o seu lugar. Lemos sobre isso lá no primeiro livro de Samuel, cuja leitura interrompemos para ler as poesias escritas de Davi durante esse período. No caso particular do Salmo 7, nós temos algumas indicações a mais de que este salmo de fato se relaciona a esse período. O título que foi colocado neste salmo diz assim: Canto de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi benjamita. Esse Cushi não é mencionado na Bíblia, mas o fato de algum homem chamado Cushi ter falado algumas palavras acerca de Davi e ter então atribuído a ele alguma iniquidade, como o próprio Salmo vai nos mostrar, já nos dá um indício de que época estamos vivendo, porque esse Cushi era benjamita. Você deve se lembrar do estudo de 1 Samuel, que a tribo de Benjamim era a tribo de Saul, uma tribo que foi desacreditada nos dias dos juízes, como nós já estudamos, e que agora estava em franca oposição à tribo de Judá, a qual Davi pertencia. O fato de um homem da tribo de Benjamim ter levantado palavras contra Davi já nos ajuda a entender em que época estamos tendo este salmo aqui. Além disso, no verso 4, Davi diz assim: Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. É muito natural pensarmos em Saul nesta ocasião aqui, que foi poupado por Davi algumas vezes. E embora Davi tivesse em mãos a oportunidade de acabar com a vida de Saul, Davi não o fez por temor de Deus. Então, mais uma vez temos diante de nós um salmo em que Davi lamenta a perseguição que está sofrendo enquanto Saul deseja matá-lo e enquanto ele não se torna o rei de Israel. Veja que nos versos 3 e 4 ele chega a nos dar pistas de que está sendo acusado injustamente. E ele chega a pedir a Deus que, se as acusações são verdadeiras, que Deus de fato o discipline. E então nós conseguimos muito bem situar o salmo nessa época. Trata-se, portanto, de um salmo de lamento mais uma vez, e que, como mencionamos no dia de ontem, tem uma estrutura própria. Os salmos de lamento costumam ter as suas partes muito bem definidas. Quase todos os salmos de lamento contêm a mesma estrutura. Primeiro, uma palavra de invocação, que é dada aqui: Senhor Deus meu, em ti me refugio. A invocação neste salmo é mais curta do que no Salmo 5 que lemos ontem. Há também elementos de queixa, que neste salmo seguem-se aqui a invocação. Quando Davi diz assim: não há quem me livre, não é? O leão quer me arrebatar e me despedaçar, há gente que me persegue, no verso 1, e estão me acusando de coisas que na verdade eu não fiz, é o que ele sugere nos versos 3 e 4. E no verso 5 ele chega a dizer então: se for verdade isso, que o inimigo me persiga e consiga alcançar a minha alma. Então a ideia é uma queixa indireta de Davi dizendo: Deus, o Senhor sabe que tudo isso que estão falando de mim é mentira. Davi também faz neste salmo uma petição expressa entre os versos 6 a 9, para Deus se levantar, mostrar a sua grandeza contra a fúria dos adversários, para Deus se despertar em seu favor, e para Deus julgar segundo a retidão de Davi, e que então cessasse a malícia dos ímpios, é o que lemos no verso 9. Além de pedir, como é comum nos salmos de lamento, nós vemos Davi aqui fazendo uma confissão da sua fé. Ele pede a alguém em quem a sua fé está depositada. E a confissão de fé neste salmo é bastante longa, vai dos versos 10 a 16, que começam dizendo: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz. Aqui vemos então Davi nos mostrando que crê que Deus vai verificar a sua inocência, que Deus vai verificar a sua integridade e que Deus vai agir em seu favor. A declaração de fé vai até o verso 16, e quando ele acaba dizendo que os ímpios
por conta da justiça de Deus, não terão um bom destino e vão ser enterrados numa cova que eles mesmos cavaram. E como todo salmo de lamento também costuma ter, este salmo se encerra com um voto de louvor, que é o verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Nosso propósito ao estudar este texto é mostrar a você como Davi deixou para nós um modelo de como orar nos momentos de crise. Nunca é demais repetir. Voltando-nos para Deus, apresentando a nossa queixa diante de Deus, falando aquilo que de fato nos incomoda, pedindo expressamente o que desejamos, embora sempre submissos à vontade do Senhor. E enquanto pedimos, lembramo-nos daquilo em que cremos, da justiça, da majestade de Deus e de que Ele é o nosso porto seguro. E por conta disso, já adiantamos o nosso voto de louvor a Deus, na certeza de que Ele haverá de nos conceder aquilo que pedimos, se justo e se de acordo com a sua vontade. No caso de Davi, sempre é digno, é o livramento de sua aflição. Ele que não tem em sua consciência nada que o acuse. Como dissemos ontem, essas palavras começaram como palavras de Davi para Deus, mas quando registradas, tornam-se palavra de Deus para nós, a nos ensinar como orar. Vemos o Davi que poupou Saul, sendo alvo de calúnias, e pedindo a Deus que o julgue. E tiramos também como lição aqui que muitas vezes nossas palavras podem ser usadas contra nós, nossa inocência pode não ser reconhecida, podemos ser tratados injustamente, os nossos atos de benevolência podem ser esquecidos. E o que fazer nesta hora? Fazer como Davi, orar, apresentar o lamento a Deus, na certeza de que Deus vai nos livrar, declarar a nossa fé e louvar ao Senhor, porque sabemos que Ele haverá de cuidar de nós. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ensina-nos a fazer como Davi, a levar as nossas queixas diante do Senhor, a invocar-te como nossa única e verdadeira esperança, e a pedirmos ao Senhor tudo aquilo de que necessitamos, na certeza de que o Senhor tem prazer em nos ouvir e tem poder para nos atender. Ensina-nos a voltar o nosso coração para os nossos absolutos de fé no momento de crise, e já antecipando o livramento que receberemos do Senhor, dedicarmos antecipadamente o nosso louvor a Ti. Ensina-nos nisso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.